Sabe como que eu percebo isso? Eu percebo isso numa postura de se aproveitar da fraqueza do seu irmão. Porque no primeiro momento, que mal teria fazer um negócio com Esaú? O problema estava justamente no fato de Jacó se aproveitar de uma fraqueza, de um momento de vulnerabilidade do seu irmão. Queridos, saibam de uma coisa: Deus está muito preocupado e se interessa com a forma com a qual nós lidamos com as pessoas que nós convivemos todos os dias. O que eu estou querendo dizer para mim, para você, é que Jacó também representa outra classe de crentes, qual seja, aqueles que acham possível associar a espiritualidade com falta de ética. Porque, meus irmãos, o que eu percebo muitas vezes é a igreja muito preocupada com a moralidade, com os aspectos morais da fé, mas muitas vezes nós deixamos de trabalhar, de falar e mesmo de viver e de trazer para a nossa vida a ética ou alguns conceitos éticos que envolvem os nossos relacionamentos. Por exemplo, falando da nossa relação com Deus e falando de algumas práticas, é interessante porque nessa onda de prisões e escutas telefônicas que a gente de vez em quando vê na televisão. Uma vez eu escutava um bandido, um ladrão, conversando com outro pelo rádio ou pelo telefone, não me lembro agora, e ele meio que fazia uma oração ou pedia meio que para Deus abençoar a sua incursão criminosa. Olha que coisa interessante, pessoas que acham que podem fazer o que querem para alcançar os seus fins. Há pouco tempo nós vimos as imagens sendo veiculadas na televisão, onde um grupo de homens se reunia para orar, para agradecer pela propina. Ou seja, vale tudo para alcançar os nossos fins e colocamos Deus no meio disso. O que acontece, meus irmãos, é que muitas vezes a gente percebe uma religiosidade desassociada da ética. A gente acha que a gente precisa receber as bênçãos de Deus, que a gente precisa receber aquilo que Deus tem reservado para a nossa vida, e nós fazemos de tudo e agimos muitas vezes de uma maneira antiética para alcançar os nossos fins. E aí, meus irmãos, o que me chama a atenção é que o Jacó, como eu já disse para vocês, ele começou usurpando o seu irmão, se aproveitando da sua vulnerabilidade, mas ele não se contenta com isso. E aí nós precisamos dar um salto para o verso 27, ou melhor, para o capítulo 27 de Gênesis, onde o Jacó vai dar a sua cartada final no seu plano de ser abençoado por Deus. E olha só, ele diz assim no capítulo 27, ele se dirigiu ao seu pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Olha a capacidade do Jacó de colocar Deus na sua desonestidade. Outro dia, me perdoe aqui um parênteses no meio do texto, eu escutava um irmão dizendo que chegou num caixa eletrônico e ele colocou a sua senha, colocou a quantidade de dinheiro que ele queria retirar no caixa eletrônico, e para sua surpresa saiu muito mais dinheiro do que ele havia teclado e pedido ali na sua operação. E ele me dizia: pastor, que coisa maravilhosa, Deus me abençoou com dinheiro. E meus irmãos, eu parei para pensar e perguntei para ele: mas meu irmão, esse dinheiro é seu? Esse dinheiro saiu da sua conta? Queridos, o que acontece é que muitas vezes nós vivemos desonestidade, vivemos defraudando pessoas, enganando pessoas, e nós nos convencemos que a bênção de Deus está nesse negócio. Olha o que o Jacó faz. Ele diz que o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou, e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo o meu filho Esaú? E ele respondeu: sou.
Então lhe disse: meu filho, traga-me a sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e o pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: o cheiro é de meu filho, do meu filho, é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Olha que coisa tremenda. O Jacó começa usurpando, se aproveitando do seu irmão, de um momento de fraqueza. Não contente com isso, no final da vida do seu pai, ele arma toda uma trama junto com a sua mãe para enganá-lo, para poder roubar definitivamente a bênção que seria do seu irmão. Meus irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus, Ele está muito preocupado com aquilo que nós fazemos com a nossa vida. E como eu já lhes disse, a maneira na qual nós nos relacionamos com as outras pessoas. Deus está preocupado com a nossa ética. Deus está preocupado sim com o nosso comportamento. Deus não relativiza a moral, a ética. Deus não relativiza os seus princípios. E sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 4 a 6, fala assim: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Meus irmãos, em nome de Jesus, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O que você faz com o seu corpo, Deus se preocupa e se interessa. E toda vez que alguém se aproveita de outra pessoa, por exemplo, na cultura do ficar dos nossos dias, onde a pessoa fica com outra por alguns instantes, a pessoa fica com outra por um tempo, se aproveita, suga o corpo daquela pessoa e depois vai embora. É disso que Paulo está falando. Ninguém se aproveite ou defraude o seu irmão. Deus está preocupado, porque muitas vezes alguns se aproveitam da vulnerabilidade do outro, da imaturidade do outro, dos anseios da alma do outro, das carências do outro, para se dar bem a todo custo. Ou ainda, Provérbios capítulo 28, verso 8 fala assim: quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. É mais ou menos uma palavra de condenação. Se alguém se utiliza de juros exorbitantes para poder ter lucro, e lucro desonesto, porque a cobrança de juros excessivos é condenada por Deus, o que o texto nos diz é que essa riqueza vai ficar para outro, porque Deus não tolera esse se aproveitar da fraqueza, da vulnerabilidade de terceiro. Ou Êxodo capítulo 22, verso 25, que diz: se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. Meus irmãos, que palavra maravilhosa, que palavra atual, que palavra para hoje, para a minha vida e para a sua vida. Eu fico às vezes vendo essas empresas de crédito, que extorquem praticamente aqueles que estão vulneráveis a questões financeiras, os aposentados, as pessoas carentes, ficam apresentando crédito fácil, para que essas pessoas caiam nessa cilada, coloquem o pé nesse laço chamado empréstimo, com juros excessivos, e depois essas pessoas, infelizmente, coitadas, sequer têm como pagar esses empréstimos que pegam. É disso que o texto está falando: se aproveitar da vulnerabilidade do seu irmão, se aproveitar da fraqueza de alguém, fraqueza emocional, fraqueza financeira, fraqueza da alma, do corpo, para ter lucros excessivos ou algum tipo de vantagem. Deus condena esse tipo de espiritualidade sem ética. E você está achando que isso não acontece dentro da igreja? Você está achando, quando você olha, por exemplo, para algumas igrejas, e infelizmente, como pastor, eu falo isso com dor no coração, onde promessas são feitas, desde que você traga todo o seu dinheiro e deposite na igreja, deposite numa urna para o benefício da liderança daquela igreja.
Você está achando como é que você acha que Deus vê esse tipo de coisa? Onde pessoas inescrupulosas, muitas vezes travestidas de pastores, chegam numa igreja e falam: dê tudo que você tem, bote aqui o dinheiro da sua passagem, bote aqui o dinheiro da sua comida, bote aqui o dinheiro do seu filho, porque Deus vai te fazer prosperar. Queridos, isso é se aproveitar da vulnerabilidade de gente carente, de gente passando por dificuldades e necessidades na sua vida. Deus condena esse tipo de espiritualidade sem ética. Agora, eu disse que eram os modelos contidos nesse texto de espiritualidade ou de prática religiosa. E o terceiro modelo que eu vejo aqui nesse texto, agora não mais com base na vida do Jacó, mas na vida do seu irmão Esaú, é o ateísmo prático. Vimos no primeiro momento o consumismo religioso, vimos também aqui essa espiritualidade sem ética, essa espiritualidade desassociada de uma postura correta, de uma postura ética que Deus exige. E agora nós vamos falar do ateísmo prático. Olha só o verso 34, que coisa interessante também que a palavra de Deus nos diz aqui, nos mostra no capítulo 25 de Gênesis. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Que coisa fantástica, impressionante nós encontramos nesse relato, nesse texto. Porque tem um detalhe: enquanto Jacó fez de tudo para conseguir a bênção de Deus, Esaú a desprezou por completo. É interessante porque Esaú era o tipo de pessoa totalmente voltada